Boa noite, irmãos. Sempre é um prazer, um privilégio trazer a palavra do Senhor aqui esta noite com os irmãos. Queria, antes de começarmos, fazer uma breve oração para iniciarmos o momento da leitura da palavra e, ao mesmo tempo, também o momento da meditação na santa palavra de Deus. Amém? Estejamos orando. Senhor, meu Deus, Pai, magnífico, eterno Senhor, Rei da glória, te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, Senhor. Muito obrigado por cada um que o Senhor trouxe aqui esta noite. Que o Senhor possa fazer com que nossas mentes, nosso coração esteja voltado completamente para a Tua palavra neste momento de meditação, que nós possamos esquecer as distrações, aquilo que venha tirar a nossa atenção daquilo que a Tua palavra ensina, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa nos guiar em cada ensinamento, em cada ponto dessa doutrina, que possamos assim realmente fazer crer, né, naquilo que a Tua palavra ensina, para a glória e honra do Teu nome. Nos conduz esta noite, do início ao fim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que eu quero ler com os irmãos é o texto de Daniel, capítulo 2, do verso 14 ao 23. Daniel 2, 14 ao 23. Diz assim as Escrituras. Então Daniel falou avisada. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Daniel disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Irmãos, o livro de Daniel como todo, é um livro que Daniel escreve no exílio, né? O exílio da Babilônia. Daniel, boa parte de Israel, né? No Reino do Sul, na verdade, a boa parte do Reino do Sul aqui. O Reino do Norte já tinha sido destruído, o Reino do Sul foi levado cativo pela Babilônia. O Reino do Sul, no tempo, se ficava em 2 tribos, né? 10 tribos Reino do Norte, com a divisão que houve lá atrás com o filho de Salomão. E logo após a divisão com o filho de Salomão, a gente tem dois reinos, né? O Reino do Norte, 10 tribos, o Reino do Sul, 2 tribos. 2 tribos do Reino do Sul era Judá e Benjamim. Reino do Sul é justamente, provavelmente, este reino aqui, é o que foi levado cativo à Babilônia, certo? Então, neste reino aqui do Sul, foi levado e tudo mais, Daniel foi um dos que foi levado à Babilônia. E a gente tem um capítulo 1, introdutório, mostrando que Daniel se tornou 10 vezes mais sábios, né, do que todos os sábios da Babilônia, porque o Senhor tinha o abençoado, o Senhor tinha dado essa capacidade a Daniel, o Senhor tinha sido misericordioso para com Daniel em relação a muitas coisas, ele e os seus 3 amigos, aqui citado aqui, né, Ananias, Misael e Azarias. Então a gente tem esse contexto do capítulo 1 ali, onde já é conhecido Daniel do rei.
rei conhece Daniel, fala no capítulo 1 que o rei, ele não come das iguarias do rei, né? É emblemático no capítulo 1, é uma parte muito forte, onde Daniel quer se manter fiel àquilo que Deus ordenou, lá em Levítico, né? As leis dietéticas, as leis sobre alimentos. Daniel se mantém firme e não come a comida do rei, come só verduras, e não bebia os vinhos, né? As iguarias do rei em sentido específico. E Daniel se torna mais forte, mais belo do que todos os que comiam da mesa do rei. Então Deus claramente abençoando Daniel, porque ele era fiel àquilo que Deus tinha ordenado. Porque a pessoa comer só verdura e água, e outro comer tudo aquilo que era banquete e tudo, ele fica ainda mais forte, mais vigoroso, né? Eles ficaram mais belos, mais saudáveis, né? O texto dá a entender essa expressão, que eles ficam mais fortes e ficam mais vigorosos por causa do alimento que eles estavam comendo, que era só verduras. Né? Sei que é saudável, mas você tem que ter alguma coisa ali de carne, de proteína, enfim, essas coisas assim que a gente sabe um pouco. E eles comendo só a verdura se tornavam aparentemente bem mais, como posso dizer, bem mais visíveis, saudáveis, né? Ficavam bem mais fortes e isso era perceptível. E ali era Deus abençoando, honrando, né? Por ele não se corromper, né? Não quebrar os princípios que Deus tinha dado ao povo de Israel, porque as leis dietéticas tinham animais impuros e animais puros. E a comida do rei com certeza não fazia essa distinção entre quais os animais impuros e quais animais puros, conforme a lei lá de Levíticos, né? Então, Daniel se mantém firme. Fora que também poderia ter comida sacrificada a ídolos, né? Isso era muito comum nas culturas pagãs, nas culturas da Babilônia, cananeias e tudo mais, que as pessoas faziam sacrifício a ídolos e muitos alimentos eram alimentos que às vezes as pessoas se dedicavam à sua divindade e tudo mais. E Deus claramente não aprovava isso no Antigo Testamento. O povo de Israel tinha. No Novo Testamento a gente tem outra percepção em relação a isso, né, lá em Corinto, mas no Antigo Testamento Deus tinha dado uma ordem e essas ordens tanto envolviam animais puros e impuros e também essa questão de comida sacrificada a ídolos, isso tudo até para o testemunho do povo, enfim. Mas Daniel mantém-se firme. Esse era o primeiro capítulo. Capítulo 2, o rei tem uma visão. E aqui a gente chega nesse ponto onde o texto está tratando. E a visão do rei, o rei pede uma coisa absurda. Ele pede não a interpretação somente do sonho. Ele pede também que os magos, os feiticeiros, os sábios dissessem o que ele tinha sonhado. Perceba, não é só dizer assim, olha, eu sonhei com isso, 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 me diga a interpretação do que eu sonhei. Não era apenas isso. Era dizer o que ele tinha sonhado e, além de dizer o que ele tinha sonhado, dizer a interpretação do sonho. Um pouco antes, nesse texto, os magos ficam assim, os feiticeiros, os sábios do reino lá da Babilônia, ficam assim, admirados, assim, fica assim, ninguém pediu tal coisa, isso é um absurdo, isso é loucura. Nesse mesmo capítulo. Não há quem possa dizer isso, o que o rei quer. E ele fica irado e diz que vai matar todos os sábios da Babilônia. E aonde chega em Daniel. Daniel não estava nesse grupo, mas chega a ordem de matar, né? E Daniel, por que essa ordem tão severa do rei? Por que o rei está pedindo uma coisa tão dura? Matar a gente? Aí o cara explica, Carioca explica por quê. E aí Daniel pede um tempo. E aqui nós vamos começar a entender, eu coloquei como um tema, né, desse sermão, a ideia da dependência de Deus, ou dependência de Deus, dependendo de Deus. Por quê? Porque Daniel, ao passar por uma situação tão difícil, onde a morte era iminente, era algo que nenhum homem na terra poderia fazer. Você disser para uma pessoa o que ela sonhou, exatamente, eu não vou ler aqui, mas a visão foi algo bem surpreendente. Era uma estátua com cabeça de ouro, peito de prata, quadril de bronze, pernas de ferro, um pé de ferro com barro, uma pedra que é levantada, cortada sem auxílio de mãos, derruba a estátua. É uma coisa que não é qualquer pessoa que está sonhando isso, não. É uma coisa que era difícil de você dizer o que ele tinha sonhado. E ele dizer o que é detalhadamente. E não apenas isso, ele dizer a interpretação disso, claramente veio do Senhor. Foi Deus que estava guiando e mostrando a Daniel todas as coisas. Mas perceba que o que o rei pede é algo muito difícil. E Daniel, a primeira atitude de Daniel nessa situação impossível é orar a Deus. Ele chama os seus amigos e fala que vai orar ao Senhor. E ele ora a Deus. Daniel ora em meio à dificuldade, ele ora em meio à iminência da morte. Talvez um de nós fosse um momento de
grande pressão, de grande estresse, de grande dificuldade, fosse buscar vários auxílios, várias coisas. A gente vai buscar ajuda ali, aqui, com a pessoa que é experiente, com outro que é mais experiente. Talvez nada contra pedir conselhos, não estou dizendo que isso é errado, pelo amor de Deus, é bíblico você pedir conselhos. Mas o primeiro conselho, ou a primeira atitude que nós devemos tomar em uma situação, seja ela qual for, eu pego aqui uma situação muito difícil, mas até as mais simples, talvez era a gente pensar na oração. Porque a oração, justamente um dos pontos da oração, eu gosto de repetir isso, é mostrar que nós não conseguimos fazer todas as coisas. Que a oração ela tem de nos mostrar que nós somos incapazes, que nós somos pequenos, que nós somos necessitados, que nós precisamos de ajuda do Senhor Todo-Poderoso, porque nós não somos donos da nossa vida, que nós não controlamos o nosso destino. Porque em tese, ou não só em tese, mas de fato, não existe um destino a ser escrito. O Deus de toda a terra, o Senhor Todo-Poderoso, é quem diz e dita a nossa história. Lá no Salmo, ele diz assim, Salmo 139, posso estar enganado, mas eu creio que esse Salmo, Davi diz, todos os meus dias estavam escritos e determinados no teu livro. Todos os meus dias estavam escritos e determinados. É essa a prática, é essa a realidade. Então, perceba que nós estamos diante e constantemente, diariamente, nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. Então, nós não podemos fazer tudo. Nós não temos a capacidade de fazer tudo. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso tem. Daniel sabia disso. Daniel sabia que não era a sua força, a sua inteligência, a sua sagacidade. Mas era o Deus Todo-Poderoso, o Deus de seus pais, como ele fala. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia. É Ele. Era Ele que sustentava, era Ele que guiava, era Ele que fazia todas as coisas. E Daniel ora nessa situação difícil. Ele não pede outra ajuda, ele vai a Deus pedir ajuda. Então Daniel vai e ora ao Senhor. E ele fala, Deus do céu. Versículo 16, né? 18, perdão. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu. Essa expressão, alguns comentaristas trazem a ideia de que seja até para fazer uma contraposição aos deuses pagãos. O Deus do céu, como se o nosso Deus estivesse acima de todos os deuses que existiam. Até pela cultura e pela percepção do povo, o pessoal adorava a lua, adorava o céu, mas a lua e o céu estavam a lua e o sol estavam no céu. Então a ideia muitas vezes era que o Deus do céu, o Deus que é maior, o Deus que é mais poderoso, o Deus que é superior a qualquer divindade. Alguns comentaristas trazem essa ideia, que a expressão Deus do céu foi usada muitas vezes dentro do contexto de exílio para mostrar às culturas pagãs que o Deus de Israel era o Deus acima de todos os deuses. Porque o sol, a gente olha o sol está onde? No céu, na nossa percepção, né? As estrelas estão no céu. Então Deus do céu, ele é superior, ele abarca, ele é maior do que todas as outras divindades. Claro que é uma percepção visual deles, certo? Não é a percepção de fato, porque a gente sabe que o Sol é bem maior, né? Mas a percepção deles era porque as culturas tinham essa ideia e era justamente esse termo usado para justamente mostrar que o Deus de Israel era maior do que todos os outros deuses. Então essa percepção é bem interessante. Ele fala, versículo 18, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre o mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Versículo 19 e 20, diz assim, então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele fala o nome de Deus, ele bendiz ao Senhor, ele começa a dar algumas realidades porque ele bendiz o nome de Deus. Ele vai falar isso, né? Ele fala assim, ó, versículo 19, né, que eu disse. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus. Esse termo bendito é exaltando, trazendo louvor a Deus. O nome de Deus, realmente falando do próprio Deus. Tudo é glorioso, tudo aquilo que refere-se ao Senhor. É realmente trazendo a ideia, quando ele fala nome de Deus, ele quer trazer à nossa memória a ideia realmente do Deus Todo-Poderoso. Bendito seja Ele, o ser dele, a sua obra,
tudo que ele é, todo o seu ser, bendizendo realmente o próprio Deus, pelo aquilo que ele tem acabado de revelar a ele. E ele continua, ele fala sobre sabedoria e poder. Ele diz, no versículo 20, né? Porque dele é a sabedoria e o poder. O termo sabedoria aqui está relacionado à ideia de tomar decisões. A pessoa sabe, aquela pessoa que muitas vezes está relacionada a pessoas que tomam decisões adequadas, corretamente. A pessoa sabe muitas vezes não é apenas a pessoa que tem uma inteligência, mas é uma pessoa que tem uma conduta, uma realidade coerente para que ela possa tomar uma decisão correta sobre determinado assunto. Lembra Salomão? Salomão foi um homem muito sábio. E Salomão tinha certas formas de agir que traziam a decisão correta. O caso das duas mães é um caso muito relembrado, tem até música aí, né? Tinha duas mães que brigavam por um filho, ele manda partir o menino no meio, aí a mãe mesmo disse, não, dá para ela que é melhor que eu veja meu filho no braço de outra do que ver meu filho morrer. Aí disse, olha, então essa é a mãe. Então, pela sabedoria de Salomão, ele tomou a decisão correta. Ele tinha decisões corretas. O sábio, a sabedoria, quando ele traz no texto, é justamente essa ideia de o conhecimento, a capacidade para agir corretamente, de forma adequada. Essa é a ideia do texto. Então, é o Deus Todo-Poderoso que toma todas as decisões corretamente. Cada decisão dele é adequada, é perfeita, é totalmente correta. Não existe nada que ele faça que não é de acordo ou não está fora, que errou, opa, foi um deslize. Aquela frase que as pessoas citam muito, não, Deus escreve certa por linhas tortas. Isso é mentira. Não, nosso Deus, ele é todo sábio, ele é soberano, ele é o Senhor de tudo, ele sabe o que faz, porque dele é a sabedoria. E o poder é de executar aquilo que ele decide. A ideia aqui é justamente essa, o poder dele, ele tem todo o poder, e todo o poder dele faz com que cada decisão que ele tome, ele consiga executar corretamente. Não existe uma decisão que Deus quis fazer e não conseguiu. Ou ele quis algo e não conseguiu aquilo que ele quis. Não existe isso. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso e ele executa tudo conforme os seus planos. Não existe nada que ele faça. Opa, ele fez até a metade, porque daqui para frente ele não conseguia mais. Não existe isso. O nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. É o Todo-Poderoso. E o versículo 21 ele continua, né? É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Perceba que quando ele fala, ele muda as estações, e o tempo, provavelmente seja um sinônimo aqui, para dizer que ele muda a história, os eventos históricos. Ele faz conforme ele quer. A ideia é essa, ele escreveu a história. O dia de amanhã, pessoal, não vai ser escrito, já foi escrito. Deus escreveu toda a história. Ele faz tudo conforme o seu eterno plano. É o nosso Deus, um Deus soberano. Então, esse Deus todo-poderoso que muda estações. E ele que deve estar fazendo uma relação de mudar a história, escrever a história, mostrando que esse Deus controla a história, né, todo-poderoso, até por causa da revelação. A revelação que ele teve aqui, ela faz referência a algo que envolve a história do mundo. Quando ele fala da estátua, que vai ser lá na frente, ele fala sobre o reino da Babilônia, o reino Medo-Persa, provavelmente o quadril de bronze seria a Grécia, as pernas de ferro seria Roma, e os pés de barro com ferro seria um reino que ainda iria existir. Mas ele está descrevendo como será a história e como ela será consumada com o reino de Deus sendo estabelecido, que é essa pedra que se levanta, no restante do texto vai dizer isso, sem auxílio de mãos, e derruba a estátua, ela cai e vai crescendo, crescendo e formando o reino e o reino de Deus. Então, Daniel está contando a trajetória da história da humanidade, como Deus vai fazer, como Deus vai agir, é algo certo. Então ele estava já fazendo referência talvez justamente ao que ele acabou de ver, uma revelação que falava sobre o decorrer da história. E ele continua o texto, disse Daniel, versículo 21, as estações remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Versículo 22, ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ideia de revelar o profundo e escondido realmente era aquilo que estava oculto, aquilo que ninguém sabia. É isso que o rei pediu, algo que estava só na cabeça do rei, e Deus foi lá pela oração de Daniel e seus amigos, Deus foi e revelou a Daniel
detalhadamente cada detalhe, cada forma, cada aspecto do sonho que o rei teve. Daniel descreve perfeitamente tudo que o rei sonhou, porque Deus tinha revelado, porque Deus mostrou a ele o oculto e o escondido. E, além disso, o versículo 22 que a gente leu, 21, na verdade, também, ele fala que ele dá sabedoria aos sábios e inteligência, e dá entendimento aos inteligentes. É justamente o nosso Deus, pessoal. As pessoas pensam, às vezes, que coisas básicas, às vezes, a gente acaba esquecendo. Mas a história de Daniel faz lembrar que o Senhor tem o controle de tudo mesmo. Porque a gente tem uma certa capacidade cognitiva, mental. A gente consegue entender as coisas, a gente consegue ler, a gente consegue fazer coisas. Existem coisas fantásticas, né? O que o homem consegue inventar pela graça comum de Deus, a ciência, né? É algo que é a graça comum, é algo que Deus deu aos homens, né? O Senhor é o criador de tudo, o criador da ciência, o criador de todas essas coisas, dá entendimento a que as pessoas possam produzir e criar coisas, fazer engenharia, medicina, essas coisas todas. Esses entendimentos, essa inteligência, essa capacidade que nós temos, não se engane. É o Senhor que permite que a gente tenha. É o Senhor que dá a cada um de nós. E é o Senhor que permite que a gente tenha ainda lucidez e sanidade. O próprio rei da Babilônia, nos capítulos posteriores, lá no capítulo 4, ele vai ficar louco. Ele vai ficar como um animal. Porque Deus tira o entendimento dele. Percebe que o cara tinha uma capacidade fantástica. Era um rei poderosíssimo entre as nações. Inteligente ao extremo. Mas se exaltava, e Deus, para mostrar que ele não era o que ele pensava, mostrar quem ele era mesmo, realmente humilhá-lo, botar ele no seu lugar, que essa é a ideia lá do texto, ele vai se exaltar quando vê as obras da Babilônia, e ele perde o entendimento e fica como um animal, como um boi. É Deus que dá e tira a capacidade, depois Deus dá a ele novamente a lucidez. Então cada um de nós aqui estamos lúcidos, porque Deus ainda nos sustenta, porque Deus permite que cada um de nós tenhamos lucidez, entendimento, inteligência, capacidade de discernir as coisas. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. É Ele que dá o entendimento aos inteligentes, é Ele que faz isso. E dá sabedoria aos sábios, é Ele que faz. Daniel reconhece que a própria sabedoria que ele tem não era dele, era Deus que tinha dado a ele. O entendimento de ser 10 vezes mais sábio do que todos os sábios da Babilônia não era dele. Foi o Senhor que concedeu isso a ele. Daniel dava graças ao Senhor por isso. E o versículo 23, para a gente encerrar: a ti, Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Ele louva ao Senhor, remete aos passados, ele fala ao Deus de meus pais. Eu creio que essa é uma representação da aliança que Deus tinha com o povo, lá, né, com Abraão, Isaac e Jacó, com o povo de Israel. Faz uma referência, eu creio, quando ele fala aos meus pais, não apenas os pais diretos, mas essa expressão muitas vezes é utilizada para falar dos patriarcas. Então até a ideia, trazendo a ideia da aliança, né, de Deus com Abraão, com Isaac, com Jacó. Deus tinha falado, prometeu àquele povo, né, a terra e tudo mais. Então a aliança estava lá. Ele falando aqui remete isso novamente. E além disso, a gente começa a perceber que é louvor e gratidão por Deus ter ouvido as suas orações. Deus ouve as orações do seu povo. Às vezes ele não atende conforme a gente quer. E aqui a gente está no capítulo 3, e eu não vou ler, mas Sedraque, Mesaque e Abidnego mostra isso. Ele, quando um decreto lá do rei, né? Quem não adorasse conforme a estátua lá que o rei Nabucodonosor tinha feito dele mesmo, iria ser lançado na fornalha de fogo ardente. E eles não adoram a imagem, não se prostram diante da imagem. Nabucodonosor ameaça eles. E eles dizem assim, olha, lá no capítulo 3, ele vai falar, os Sedraque, Mesaque e Abidnego, olha, saiba, rei, que nós não vamos adorar a tua imagem, porque nosso Deus pode nos livrar da sua mão. Mas se Deus não nos livrar, estou parafraseando, mas se Deus não nos livrar das tuas mãos, ó rei, saiba que mesmo assim, nós não vamos adorar. Ou seja, eles eram conscientes que Deus poderia não livrar eles da mão do rei, eles poderiam morrer na fornalha. Mas mesmo assim, mesmo que a gente morra, é isso que eles estão dizendo, nós vamos ser fiel ao nosso Deus até o fim. Até que a morte seja nosso último feito aqui, a gente vai ser fiel até o fim. Daniel e seus amigos tinham consciência que às vezes as suas orações não poderiam ser atendidas, mas mesmo assim eram homens de oração. Percebam que nem sempre, às vezes, quando a gente ora, às vezes a gente é atendido como a gente quer.
Mas sempre a oração, ela tem seu efeito de moldar a gente, de transformar a gente cada vez mais, para fazer com que a gente perceba o nosso lugar, servos de Deus, dependentes de Deus, não autossuficientes, mas totalmente dependentes. Daniel nos ensina isso, ensina que dependemos de Deus. Quantas vezes nós pensamos em buscar para resolver os nossos problemas? Quantas vezes a gente vai resolver problema por diversas maneiras? Busca 1 milhão de soluções para problemas do nosso dia a dia. Coisas que a gente está tendo problemas no trabalho, na faculdade, na escola, na universidade, no casamento, no convívio diário, de saúde. Enfim, várias formas a gente procura solucionar isso. Várias. Mas quantas vezes nós paramos para orar, para pedir a Deus, para clamar a direção, o auxílio, a proteção, a iluminação, o livramento de Deus dessa provação? Nós precisamos aprender com Daniel, com coisas graves e com coisas pequenas no nosso dia a dia também. Coisas que são mais corriqueiras, coisas que são rápidas. Mas, Bruno, às vezes não dá tempo. É coisa, às vezes, que tem que ser pé e bufo, né? Pediu, tem que falar. Eu entendo. Então a gente tem que viver em espírito de oração. A gente tem que ter uma vida de comunhão com Deus, para que quando a gente tem que tomar uma decisão mais complicada, a gente saiba tomar decisões segundo os princípios do Evangelho, segundo os princípios bíblicos, decisões que vão glorificar o nome de Deus. Dependemos do Senhor. Sozinhos nós não somos capazes de nada. É outra realidade que nos ensina assim o texto. Ou seja, Daniel foi aos pés do Senhor mostrando que não tinha em si mesmo condições de fazer aquilo que o rei tinha pedido, porque nós somos dependentes de Deus, não só em situações assim extremas, mas até nessas minuciosas. Perceba quando eu falei aqui da lucidez, do entendimento, da inteligência. Nós temos hoje inteligência pela graça de Deus, pela forma que o Senhor tem nos conduzido, nos permitido ter. Então, nos mínimos detalhes, nos menores, nós dependemos também do Senhor. Ele sustenta cada um de nós. Nunca devemos esquecer disso. Não só nas coisas grandes, pessoal, mas também nas coisas pequenas. Naquilo que é minucioso, que passa desapercebido no nosso dia a dia. Aquilo que a gente faz de forma tão natural. Beber água, ter um almoço, uma refeição, andar, pensar, dormir tranquilamente. Essas coisas básicas. Não pense que isso é algo que você consegue sozinho. É porque Deus está te sustentando. É porque Deus te sustenta. É porque Deus permite que cada um de nós tenhamos isso. Rendemos graças ao Senhor nesses detalhes que são tão preciosos e a gente às vezes não presta atenção. E por último, devemos crer e saber que o Deus de Todo-Poderoso é o nosso Deus. Esse Deus que tem todas as decisões tomadas. É o Deus que é todo sábio, todo justo, todo santo, todo poderoso. É o nosso Deus. É o Deus soberano que nos ama, porque nós cremos em Cristo, porque é o Senhor Jesus, o nosso Salvador, e por meio de Cristo nós temos hoje uma ligação, estamos na nova aliança com o Pai. E isso faz com que nós, como cristãos, tenhamos acesso a Ele, em oração, em clamor, e isso faz com que a gente não esteja sozinho em nenhum momento das nossas vidas. Jesus diz: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então venhamos a crer nisso, e saber que quando a gente vai tomar uma decisão difícil, nós não estamos sós. Nos problemas mais perturbadores da nossa vida, nós não estamos sós. Naqueles momentos que a gente estou sozinho, não estamos. Nós temos o Senhor Todo-Poderoso. É interessante na expressão que ele fala que é o Deus que dissipa, né, toda as trevas, né, que ele é todo luz. Isso faz uma referência, ao meu entender, alguns comentaristas também pensam assim, e eu acho que é bem pertinente ter essa aplicação, faz referência a João capítulo 1, versículo 4 ao 8, onde fala que Jesus é a luz do mundo. A gente fala lá, é uma aplicação, claro, mais adiante do Messias que viria, mas aqui fala que Deus é luz. E nós temos a ideia que quando Cristo, Deus encarnado, vem, ele também é luz. Luz para dissipar as trevas, luz para dissipar os pecados. E nós temos essa luz, que é Jesus, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, Deus Trino todo, como todo é luz, claro. Mas a pessoa de Cristo se revela muitas vezes assim. Perceba que quando eu falo aqui que nós temos o Deus Todo-Poderoso, é por meio de Cristo. É por meio de Cristo, nós temos o Senhor Jesus, e por meio de Cristo nós temos acesso ao Pai. É por meio de Cristo que nós podemos clamar: Abba, Pai. É por meio de Cristo que nós podemos orar hoje.
Agora, quando a gente for lá para trás orar, é por meio dele. Pedimos e orando em nome de Jesus, porque é por meio dele que nós temos acesso. E esse acesso foi conquistado por Cristo na cruz. E nós temos esse acesso hoje. Então, orem hoje, clamem hoje, e não só hoje, todos os dias. Tenham espírito de oração, porque nós temos livre acesso por meio do Pai. Então, por meio de Cristo ao Pai. Então, vamos orar esta noite. Vou orar aqui para a gente encerrar, que a gente possa meditar nisso mais tarde e tenhamos essas ideias constantemente firmes no nosso coração. Senhor meu Deus, muito obrigado por essa noite, estarmos aqui, reunidos mais uma vez. Que nós possamos ter um coração contrito e quebrantado para orar, para clamar a Ti, para bendizer ao Senhor. Que nós não venhamos a ser cristãos, Pai, que venha a não orar ou pedir a Tua ajuda em últimas instâncias apenas, mas que nós possamos ter cristãos que têm uma comunhão diária, que realmente vivem em comunhão com o Senhor, que ora ao Senhor todos os dias e tem esse espírito de oração, vive em oração, para que nós possamos ser direcionados pela Tua mão, pelo Teu Santo Espírito, para que nós não venhamos a cair em ciladas, em armadilhas ou em decisões que não venham Te glorificar. Nos ensina, Senhor, constantemente, nos ajuda constantemente a ter essa vida de oração e viver para a glória do Teu nome. Nós temos acesso hoje, Senhor, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso Senhor. Tu és bendito por esse acesso e louvamos por ele. Que nós venhamos aproveitar, Senhor, a beleza e a bênção, Pai, de estar em Cristo e ter essa aliança, essa nova aliança contigo, para a glória do Teu nome. Que nós possamos ser cristãos assim, dedicados à oração. Nos abençoa, nos instrui e nos dá um restante de noite abençoado na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.